Boa tarde, povo de Deus. Estão animados ainda? Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Olha que bênção esse irmão que está aí. Olha que irmão bonito, né? Revigorado depois desse almoço. Fala assim para ele: meu irmão, sua hora está chegando. Teu envio está chegando. Fala assim para ele: você quer desistir? Ainda está em tempo. Mas eu não vou deixar você desistir não, fala para ele. De jeito nenhum, fala para ele, de jeito nenhum. Agora você veio, agora você vai ficar, amém? Amém, meus irmãos. Bom, acho que a maioria, né, deve me conhecer, mas meu nome é Priscila. Participo do grupo de oração São Padre Pio, na paróquia São Benedito. Esse ano, né, estou tendo a graça de viver, né, junto com o Luiz Fernando, junto com a equipe diocesana, nessa vice-coordenação ali. Está sendo um tempo de muito aprendizado, de muitas graças, né, sendo derramadas. Quero dizer para vocês também que não estou sozinha pregando, né? Além do Pai, do Filho, do Espírito Santo e Nossa Senhora, tem o João Paulo aqui comigo. 20 semanas, gente, cheguei na metade, falta só mais metade, mas o João Paulo está aqui. Eu ia rezando para esse momento e esse menino já ia mexendo. Eu falei: isso, filho, já vai intercedendo para aquele coordenador lá, que está precisando dessa intercessão, né? Já fala aí no ouvidinho de Deus o que eles estão precisando, amém? Eu te convido, vocês estão recebendo uma folhinha aí, viu, gente? Mas guardem ela, não é para anotar a pregação nela não, viu? Talvez você já até começou, né? Mas não anotem a pregação nela, guarda ela que depois a gente vai usar. Você pode abrir a sua palavra em Mateus 4, versículos de 18 a 20. Hoje, nesta pregação, né, nós vamos falar um pouquinho, ou pelo menos tentar falar um pouquinho dessa missão, né, do coordenar. Nós já vivemos durante a manhã, né, que na missão do servir, a primeira alma a ser salva é a nossa. Depois nós vivemos que Deus nos olhou, nos ungiu, nos capacitou e nos chama a não ter medo, né? A sair das nossas frustrações. E que bênção, né? E a Lucimar já até falava, né, do nosso ser pastor, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Mas vamos falar um pouquinho desse nosso chamado, daquilo que o Senhor deseja para nós, né, nesse novo tempo. Por mais que você esteja assim, reconduzindo, né, no grupo de oração, está reelegendo no grupo de oração, ou você que está chegando agora, para todos, é um novo tempo. É um novo tempo. Esses 2 próximos anos não serão iguais os 2 antigos anos que você viveu, você que está, né, se reelegendo, amém? Todo mundo pegou a palavra? Sim? Mateus 4, de 18 a 20. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Amém? Meus irmãos, e quando eu ia preparando, né, o Senhor me trazia esse coração, essa questão do chamado, né, da eleição mesmo. Esse Jesus que passa, olha e chama para segui-lo, né? Se a gente for imaginar, né, a Lucimar falava que Jesus era aquele profeta que todos achavam que era o todo-poderoso, né? Que era poderoso com os homens, nos céus, nas suas orações, nas suas pregações. Então ele poderia chamar para estar junto dele também pessoas todas poderosas, não é, gente? Pessoas de estudo, pessoas de formação, pessoas de status, pessoas assim influenciáveis, né, ali dentro da sociedade. Talvez para ele a missão dele seria até mais fácil se ele chamasse essas pessoas, né? Mas ele olhou lá na beira daquele mar, naquele barquinho simples, aqueles pescadores, com aquelas redes já desgastadas. Olhou aqueles pescadores, talvez sem estudo, sem status nenhum, rudes.
e os chamou: vinde após mim. E aí nós podemos pensar, né? Mas será que Jesus errou no seu chamado? Será que então ele não tinha que ter chamado outros, ao invés de chamar esses, né? Que eram pequenos ali, que eram pecadores? Será que Deus errou no seu chamado? Não errou. Porque Jesus justamente entrou na vida deles para mudar o rumo da vida deles, para converter a vida deles, para parar de fazer eles pescadores apenas de peixe e fazerem ali pescadores de homens. E eu quero dizer, um dia você estava bem quietinho lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, não sei. E aí, Deus olhou para você e falou assim: tia Joyce, vem, segue-me. Joaninha, Eunice, Luciano, Dona Fátima, Alex. Deus olhou para cada um de nós e falou assim: vinde após mim, me segue. E aí você disse o seu sim, porque senão você não estaria aqui, não é mesmo? E aí de repente você olha para você hoje e fala assim: Senhor, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou pecador, eu não vou dar conta. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Esse é o 4º ano que eu estou na equipe diocesana, e quantas vezes a gente já ouviu isso de coordenador? Mas eu não vou dar conta, mas eu não sou capaz, mas não vai dar certo, mas o povo é difícil, né? Mas é isso, é aquilo. Meu irmão, minha irmã, Deus olhou para você e te chamou. E eu quero hoje olhar no fundo dos teus olhos e dizer: você acha, minha irmã Jane, que Deus errou na escolha ao te chamar? Você acha, meu irmão, que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele errou ao te chamar? Não, Ele não errou. Sabe por que Ele não errou? Porque o chamado dele não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós somos capazes de fazer, ou não é porque nós temos um status, mas ele nos chamou para nos salvar e para usar da nossa pequenez para salvar a outros. Eu quero te dizer mais: o chamado de Deus é um chamado de amor e misericórdia. Um chamado de amor e de misericórdia. Amandinha, pega lá para mim o quadro de Jesus misericordioso, traz aqui pertinho, por favor. E quando eu refletia sobre esse chamado de amor e misericórdia, eu sempre, quando vou rezar, né, lá em casa, agora a gente fez um oratório bonito lá, né, então a gente vai, reza lá, fica lá, e tem esse quadro de Jesus misericordioso. E eu fico lá debaixo dele, assim, rezando, gente, e parece que eu vou sendo... e Deus vai falando comigo ali, né? E eu olhava para esse quadro, e eu quero que vocês também olhem agora para esse quadro. Que a Amandinha, pode ficar até mais aqui na frente um pouco, Amanda. E quando eu contemplava esses raios, né, de misericórdia, esse sangue e essa água que vai jorrando, eu via que este sangue é toda aquela dor que Jesus sofreu por ter sido flagelado, por ter apanhado, por ter sido condenado, por ter sido pregado numa cruz. Mas isso não fez com que ele desistisse do chamado que ele tinha, da missão que ele tinha, que era de nos salvar. E aí, meu irmão, minha irmã, mas ao mesmo tempo ele derrama uma água, que é um refrigério, que é um saciar, né? Uma água que limpa, que purifica. E eu fui olhando para as nossas coordenações. O nosso coordenar, ele precisa ser dessa forma, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes na nossa coordenação você vai precisar derramar o seu sangue? Você que já coordenou alguma vez, você pode dizer quantas vezes você já derramou o seu sangue na coordenação? Quantas vezes você já derramou as suas lágrimas na coordenação? Quantas vezes o seu coração já sofreu na coordenação? Quantas vezes você ficou sem dormir, você ficou sem comer, quantas vezes você jejuou, você gastou e você vai gastar a sua vida, o seu sangue pela sua coordenação. E é isso que você precisa realmente ser dentro do seu grupo de oração. Um coordenador que não tem medo de gastar a vida
para evangelizar, para ser testemunho para a sua equipe de serviço, para ser testemunho na vida daqueles que vão no seu grupo participar, para ser sinal da graça de Deus ali para aqueles irmãos. Você precisa muitas vezes derramar o seu sangue, mas muitas vezes também o Senhor nos permite que nós derramemos na vida dos irmãos, e Ele derrama também na nossa vida essa água que vai clareando todas essas situações difíceis, que vai trazendo vitória para o nosso grupo, que vai trazendo vitória para a nossa vida pessoal também, que vai trazendo vitória, que vai trazendo graça para cada um de nós. E aí, meu irmão, minha irmã, eu ainda olhava para este olhar de Jesus misericordioso, e olha para esse olhar que está aqui nesse quadro, gente. Eu não sei se de onde você está você consegue enxergar, mas é um olhar penetrante. Olha só, é um olhar que, quando olha assim, olho no olho, parece que enxerga lá dentro, parece que enxerga lá na alma, que conhece o profundo e o íntimo. E eu te digo, coordenador, não adianta você esconder nada de Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que passa na intimidade do teu coração. Mas Ele também quer nos ensinar a olhar assim, porque nós também precisamos ser esses pastores que olham para as suas ovelhas, e que ao olhar as suas ovelhas conseguem enxergar aquilo que elas estão passando. Ao olhar lá para Ana Regina, eu consigo enxergar aquilo que ela está vivendo. Ao olhar para Marilene lá no fundo, enxergar situações que ela está esperando. Você precisa olhar nos servos do seu grupo de oração com este mesmo amor, com esta mesma misericórdia que Jesus olhou para você. Mas muitas vezes o nosso pastoreio tem desviado o olhar. Sabe, meus irmãos, Lu, pode ir, se quiser deixar ele aqui embaixo. É uma coisa engraçada, né? Muitas pessoas nos ligaram para vir participar do encontro hoje. Muitos servos, talvez servos até do seu grupo de oração. Talvez até foi você mesmo que ligou, né, para a gente, pedindo se o servo podia vir. E nós precisamos dizer que não, que hoje seria mais para os coordenadores. A gente abriu assim pequenas exceções. Mas sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o Senhor trazia isso ao nosso coração, de que nós precisávamos olhar no fundo dos olhos de vocês nessa tarde, neste dia. Precisava olhar no fundo dos teus olhos, Otávio, e dizer: seja bem-vindo. Olhar no fundo dos olhos de cada um hoje. João Paulo, ó xará do meu filho. Olhar e dizer: que bom que você disse o seu sim. Hoje era necessário, meus irmãos, que nós separássemos vocês de todos os outros, para poder dizer que vocês não estão sozinhos, e que você não era a última opção que tinha no seu grupo de oração, que você não é o servo que sobrou, que você não é aquele que não tinha mais ninguém e colocaram você, mas que este tempo na sua vida de coordenação será um tempo em que o Senhor deseja agir com amor e com misericórdia. Mas, meus irmãos, nós só vamos conseguir fazer todas essas coisas se nós formos imitadores de Cristo. Assim como São Paulo nos diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E que petulância, né? Olha, gente, que santidade poder dizer isso. Imagina se nós pudermos nos configurar de tal forma a este olhar de Jesus, a este amor de Jesus, a ponto de nós olharmos para a nossa equipe de serviço e falar: me sigam, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo, porque eu estou configurado a Cristo. Meu irmão, minha irmã, quero te dizer que se nós nos configurarmos, nós nos modelarmos a Cristo na nossa coordenação, nós não nos sentiremos sozinhos, em nenhum momento. Quem
Quem aqui já coordenou alguma vez ou está se reelegendo? Levanta a mão. Glória, quase a maioria. Amém. Quem aqui durante o tempo de coordenação pode ter se sentido sozinho durante a sua coordenação? Ergue a mão também. Praticamente todos também. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós, humanamente falando, precisamos de pessoas ao nosso redor, não é? Dói o nosso coração quando um servo se afasta. Dói o nosso coração quando um participante não volta. Dói o nosso coração ver o nosso grupo sofrendo com poucos servos, tendo que rebolar ali para animar, cantar, pregar, interceder e ainda acolher, pastorear e amar. Dói, meu irmão, minha irmã. Dói muito. E eu quero te dizer que não dói só em você, lá no seu grupo, dói em nós também, equipe diocesana. Nós não somos indiferentes a isso. Nós temos rezado, nós temos jejuado, nós temos adorado. E se você um dia se sentir sozinho, terça-feira, 19h30, pode pensar assim, eles estão lá rezando por mim, porque é isso que nós estamos fazendo. Toda terça-feira, rezando por cada um de vocês. Rezando por cada grupo de vocês, meus irmãos. E aí, meu irmão, minha irmã, dói muito, mas a gente confia muito nas pessoas. E o nosso coordenar, ele não pode ser uma confiança naquele servo, naquele irmão que está ali, porque no dia da manhã pode ser que ele saia, mas o nosso coordenar, ele precisa estar fundado em Cristo. Ele precisa ser configurado a Cristo. E eu quero te dizer, muitas vezes vai doer, assim como Cristo sofreu. Muitas vezes vai ser difícil, mas uma certeza nós temos: Deus está conosco e Ele não te abandona. Todas as vezes que você se sentir sozinho, fraco, incapacitado dentro da tua coordenação, vai para o Santíssimo rezar e fala: Senhor, faz em mim aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não sou, porque esta coordenação é tua, Senhor, e Ele será o teu sustento, mesmo que fique somente você no seu grupo de oração, meu irmão, minha irmã, mesmo que todos saiam, e for vontade de Deus este grupo, for vontade de Deus esse chamado, o Senhor falará, o Senhor suscitará. Mas, meus irmãos, outra coisa que o Senhor ele ia tocando ao nosso coração, é que quando nós buscamos esse configurar, essa intimidade, o Senhor realmente vai derramando sobre nós uma visão espiritual, para que a gente consiga dar passos, para que a gente consiga caminhar, né? Para que a gente consiga ver lá na frente, né, com olhos de águia, aquilo que o Senhor preparou para nós. E aí o Senhor nos dá a graça de voltar a sonhar com o nosso grupo de oração. Eu não sei como foi quando você entrou na sua equipe de serviço, né? Mas quando eu era lá jovenzinha, ainda sou bem jovem, né? Mas quando eu era bem mais jovenzinha, eu entrei no grupo de oração e eu vi aqueles meninos, né, servindo, cantando, louvando. E no meu coração ficava um desejo de ser igual, né? De também louvar, de também estar lá na frente evangelizando. Meu coração estava impelido, né, por isso. E eu sonhava em ir para aquele grupo. Eu sonhava em ir servir. Mas muitas vezes, quando a gente está já do outro lado, servindo, coordenando, parece que a gente para de sonhar, porque a gente acomoda com o nosso servir. A Lucimar falava, né, que de tantas moções que eles faziam para chamar mais jovem, né? E nós, o que nós temos feito pelo nosso grupo de oração, o que nós temos sonhado para o nosso grupo de oração.
nós paramos de sonhar os sonhos de Deus para o nosso grupo. E é por isso que muitas vezes o nosso grupo está morrendo. Por isso que as nossas coordenações estão morrendo. Porque por dentro nós estamos secos, sem esperança. Porque não sonhamos mais aquilo que Deus deseja. Porque nos cansamos, porque nos paramos no meio do caminho. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não é aquele que renova todas as coisas, todos os dias. Então, por que eu e você temos extinguido o Espírito Santo que há em nós? Por que nós estamos dizendo chega? Por que nós estamos dizendo cansei? Não, meus irmãos. Precisamos olhar para Cristo e dizer renova, Senhor. Eu não estou dizendo, gente, que não vai ter cansaço. Não é isso. Eu não vou dizer que não vai ter desânimo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Todo mundo sabe que não é. Mas eu estou te dizendo que você precisa orar, meu irmão, minha irmã. Que você precisa sonhar e que você precisa acreditar que é Ele que renova todas as coisas. E é Ele que renova a tua coordenação. Meu irmão, minha irmã, quando vocês chegaram, ou pelo menos a grande maioria, né? Que se alguém chegou um pouquinho atrasado, aí a gente já tinha começado aqui. Vocês foram acolhidos lá na frente? Foram acolhidos? Com um abraço, né? Cantando ali, enfim. E meus irmãos, quem estava lá na frente, não foi qualquer povo que a gente arrumou ali, né? Falou, não, vamos chamar os jovens ali. Embora era todo mundo muito jovem que estava lá na frente acolhendo vocês, né? Mas não foi assim, vamos chamar os jovens para acolher. Não, meus irmãos. Vocês foram acolhidos pela equipe diocesana. Vocês foram acolhidos pelos coordenadores de ministérios e comissões. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos nesse retiro, o que vinha ao nosso coração era de que nós tínhamos que ser os primeiros a estar servindo vocês e acolhendo vocês. A moção que vinha ao nosso coração era de fazer um corredor do amor mesmo ali, né? E vocês irem passando e sendo acolhidos, porque nós sentíamos no coração que vocês eram coordenadores eleitos, amados pelo Senhor. E eu quero te dizer, não só o Senhor vos ama, mas nós fizemos esse retiro para você porque nós te amamos, meu irmão. Eu tenho que te dizer isso. Nós te amamos tanto que nós pensamos em cada detalhe. Meu irmão, pode ser que eu nem te conheça pessoalmente falando, e provavelmente, principalmente agora grávida, minha memória está péssima, eu estou esquecendo os nomes, eu estou esquecendo tudo. Mas, meus irmãos, com essa missão que o Senhor nos deu, o Senhor nos dá essa graça de amar até aquele que a gente não tem tanta intimidade. E é isso que o Senhor deseja fazer também no teu coração. Eu achei muito bonito quando a gente fez um corredor aqui para Jesus passar novamente, que eu falei, olha a vereda de amor aqui de novo, né? Olha Deus confirmando essa vereda de amor. E é isso que eu quero te dizer, mais uma vez você foi emergido no amor de Deus. Mais uma vez, você foi submetido, você está sendo batizado no amor de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Que você precisa voltar lá para o seu grupo e amar aquelas ovelhas que estão te esperando. Tem ovelhas difíceis lá, gente? Ou não, é tudo umas ovelhas fáceis? Lá no meu grupo é tudo facinho. Nenhum dá defeito, né, Elane? Mas você precisa voltar e amar essas ovelhas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sozinhos nós não conseguimos. E eu estou aqui para te dizer que não só há uma força lá no teu grupo de oração com a sua equipe de serviço, mas conte conosco. Essa acolhida que nós fizemos hoje foi para dizer ao teu coração, conte conosco. Nós somos a equipe diocesana, nós somos os coordenadores de ministérios e comissões, conte conosco.
Sabe, porque muitas vezes a gente não consegue pastorear a todos. Nós somos em 103 grupos de oração, é muito difícil. Porque além de tudo também, né, gente, a gente também trabalha, a gente também tem família, né? Então às vezes a gente não consegue chegar integralmente lá no seu grupo de oração. Mas partilhem conosco, irmãos. Não fiquem calados. Sabe por que o inimigo, ele tem nos dividido, ele tem deixado tantas vezes uma impressão de que nós, como equipe diocesana, como ministérios, estamos aqui somente para cobrar, somente para delegar, somente para fazer promoção, para arrecadar algum fundo, alguma coisa, porque nós não dialogamos. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, liga para a gente. Liga para a gente. Tem coordenadores paroquiais aqui? Levanta a mão os coordenadores paroquiais. Olhem aí os coordenadores. Talvez o seu não esteja aqui, mas olha os que estão aqui. Dá uma olhadinha. Meu irmão, minha irmã, obrigada, gente. Pode abaixar a mão. Isso não é uma estrutura para engessar aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Mas a estrutura, ela existe para que nós possamos nos apoiar um ao outro. Os coordenadores paroquiais, eles são pastoreados por um membro da nossa equipe diocesana. E quantas vezes é difícil da gente falar, é difícil da gente se comunicar. Quantas vezes você, tendo coordenador paroquial lá na sua paróquia, que às vezes pode até ser um servo do seu grupo de oração, você não tem partilhado com ele as dificuldades que você tem enfrentado? Meu irmão, minha irmã, caminhar sozinho é difícil demais. E quando nós caminhamos sozinhos, nós somos presas fáceis do inimigo. Quando nós caminhamos sozinhos, nós somos fracos. Quando nós caminhamos sozinhos, nós perdemos rápido a esperança e nós voltamos a viver uma sequidão na nossa vida e no nosso servir. Meu irmão, minha irmã, digo mais uma vez, se abra ao diálogo, se abra à unidade, se abra a fazer comunhão. É claro, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ter que viver em alguns momentos algumas coisas burocráticas, né? Algumas coisas chatas às vezes, densas, pesadas, que são da nossa associação, que é lá do seu grupo de oração. Às vezes nós vamos ter mesmo que sentar ali, pegar ali, né, a nossa chinelinha da humildade e conversar com aquele irmão. E muitas vezes nós vamos ter que exortar na caridade, que corrigir na caridade. Muitas vezes nós vamos ter que ser cobrados e cobrar a outros também. Mas se nós estivermos em unidade, isso não vai ser um peso para ninguém, mas isso vai ser uma graça. E tudo vai fluir. Meu irmão, minha irmã, hoje os irmãos falavam aqui, né, do recanto. E eu não sei há quanto tempo que você participa, né, da renovação. Mas quando eu entrei, não tinha isso aqui, né? Tinha lá, mais ou menos assim. E eu lembro até na época que eu estava fazendo o módulo básico, tinha acabado de construir ali. E a gente não podia nem relar assim na parede. Porque o Zé Carlos, tira a mão da parede. Porque tinha zelo, né? Tinha acabado de ser construído, né? E aqueles jovens sem noção, né? Já encostava assim, põe o pezão lá, né? Enfim, meus irmãos. Mas olha isso, contempla essa graça. Meus irmãos, você já sonhou em um dia ver esse recanto construído? Você já sonhou? Eu sonho, gente, em ver o João Paulo vindo aqui numa pregação, gente, com o recanto pronto, podendo posar aqui nos dormitórios que serão feitos, né? Podendo usufruir de toda essa graça, essa bênção que o Senhor nos deu. Mas eu quero te dizer, esse patrimônio aqui não é da equipe diocesana, não é da comissão de arrecadação, da comissão de construção. Sabe por quê? Nós vamos passar, nós somos administradores só 2 anos. Daqui 2 anos não vai ser nós mais não. Bom, não sei, né? Talvez o Senhor renove, né? Mas vai poder renovar só mais 2 anos. Então, assim, um dia vai acabar e outros vão vir.
Mas eu quero te dizer, um dia a sua coordenação vai acabar, mas o seu servir, o seu chamado, dentro da renovação carismática, ele não vai passar. O seu cargo vai passar. Essa missão de coordenar, ela vai passar. Mas o seu chamado a servir e a salvar almas não vai passar. Quando Jesus olhou para Pedro e o chamou para não mais ser pescador, mas ser pescador de homens, eu quero te dizer que Jesus olha para você e fala, para não ser mais um simples servo, mas para ser um coordenador que vai salvar mais almas para Deus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? É Jesus que está passando e te chamando para essa missão. É Jesus que está olhando para você e te chamando para isso. E aí, meus irmãos, quero retomar com vocês, já que nós estamos, falando muito, daquilo que a gente tem vivido, que a gente tem rezado por vocês. E teve uma reunião nossa da equipe diocesana, que o Senhor nos levava a sonhar, com a renovação. O Senhor nos levava a sonhar com aquilo que nós, vislumbraríamos para essa renovação carismática da Diocese de Franca. E nós rezamos lá na sede 2 da renovação, que a gente está chamando assim, vocês não devem saber, mas é lá no consultório do Luiz Fernando. Porque aqui é muito grande só para 6 pessoas reunir, então a gente está reunindo lá. E aí, meus irmãos, nós rezávamos e falava, Senhor, nós sonhamos com os grupos, nós sonhamos com os coordenadores, nós sonhamos com os grupos se levantando, com os grupos se erguendo. A pandemia já ficou lá atrás, já passou, chega de culparmos a pandemia, vamos vislumbrar um novo tempo. E a gente sonhava, rezava, sonhava e rezava. Eu quero te dizer, meu irmão, quando eu falo que você parou de sonhar, às vezes você pode até sonhar, mas um sonho, nossa, queria que tivesse mais servos perseverantes no meu grupo de oração. Mas você não reza? Você só fala isso? Eu quero te dizer que não é um sonho. É somente um pensamento positivo. É um desejo que você tem de que algo dê certo. Mas quando você sonha, e você reza, e você clama, eu quero te dizer que esse sonho pode ser uma profecia de Deus na sua vida. E eu quero te dizer, naquela reunião, aquela terça-feira, lá na sede 2 da RCC, nós rezamos em cima desse sonho. E o fruto desse sonho é você que está sentado aqui hoje nessa cadeira. Dá uma olhadinha para o irmão que está aí do seu lado. O fruto desse sonho que nós rezamos é esse irmão. É essa bênção de Deus que está aí do lado. E eu quero te dizer, meu irmão, este sonho rezado que nós tivemos é hoje uma profecia que se cumpre, e eu creio que vai se cumprir lá no seu grupo de oração, porque você não vai mais voltar o mesmo depois de todo esse dia, mas você vai voltar e inflamar o seu grupo de oração. Amém? Meus irmãos, e assim, vamos caminhando, Quando Jesus olhou e te escolheu e te chamou, você disse o seu sim. Ele também está te dizendo hoje, volte a sonhar com o seu grupo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você não é mais apenas um simples servo, mas agora você é um coordenador, responsável por salvar e levar mais almas para Deus, o Senhor também está te fazendo como um guardião. O Senhor está fazendo um guardião do seu grupo de oração. O Senhor está te dando uma chave, assim como Ele deu para Pedro e falou, Pedro, agora você vai ser pedra. Agora você vai rezar por esse povo. Agora você vai estar à frente desse povo. E tudo aquilo que você ligar aqui será ligado lá pela tua oração. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, está sendo entregue para você agora essa chave do seu grupo de oração. Que tudo aquilo que você sonhar, que você clamar, pode se tornar essa profecia
para o seu grupo, para o seu povo, para as suas ovelhas. E aí, meus irmãos, o Senhor vai olhar para você também, assim como Ele olhou para Pedro, e vai dizer assim: Pedro, tu me amas? E o que Ele respondeu, gente? Nossa, mas está muito fraquinho. E só a frente aqui que respondeu assim, ó. Vamos lá, gente. Jesus olhou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Mas ele não ficou satisfeito, não, igual eu não fiquei da primeira vez. A segunda foi melhor, vamos ver a terceira, né? Pedro, tu me amas? E aí ele então olhou de novo para ele, no fundo dos olhos, igual eu estou olhando aqui para você, e falou assim: então, apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor está olhando também para nós e dizendo: Silvia, Vanessa, deixa eu ver Andréia, está olhando aqui dizendo: Maria de Fátima, Marinéia, eu fui lá no seu grupo também, Marinéia, Luiz, Eliane, tu me amas? Tu me amas? Todos nós, coordenadores da RCC, da Diocese de Franca, tu me amas? Se me amas, apacenta o meu rebanho. Não desiste do meu rebanho, por mais difícil que ele seja. Não desiste deste chamado. Por mais sangue que você esteja derramando, ame, porque eu te escolhi, te elegi. A primeira alma a ser salva é a sua, é a minha. Nós estamos sim nos doando, nós estamos sim servindo ao Senhor, mas a primeira alma a ser salva está sendo a nossa. Sabe por quê? Porque aquele que coordena está nos pés do Mestre. Aquele que coordena precisa receber do Mestre, precisa ser íntimo do Mestre, para que o Mestre suscite no teu coração aqueles sonhos que se tornarão profecia.